Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Contos Ordinários de uma Sociedade Resignada. Esse é um quadrinho lançado no Brasil pela Comic Zone. O autor é o Ersin Karabulut. Esse é um autor turco. Acho que isso já seria, assim, motivo para um quadrinho desse chamar a atenção. Se esse não é o primeiro quadrinho turco a chegar no Brasil, é um dos raríssimos quadrinhos turcos a serem publicados por aqui. Mas não é só isso, né? Esse aqui é um grande quadrinho, né? É um quadrinho provocante, é um quadrinho que faz a gente pensar bastante. Mas do que nós temos em Contos Ordinários de uma Sociedade Resignada? Isso aqui é uma coletânea de contos, assim, de contos curtos, né, que trazem reflexões sobre o nosso cotidiano, né, sobre as dinâmicas sociais e o movimento cultural do mundo contemporâneo, né. O título, né, ele já entrega bastante da proposta, né, Contos Ordinários de uma Sociedade Resignada. Né. Contos ordinários significa nada mais, nada menos que contos comuns, assim, né. E eu fiquei pensando ao ler, né, que os contos, na verdade, eles têm uma pegada no fantástico, né? Então por que contos comuns? Porque são contos sobre o comum, né? São contos sobre o comum em uma sociedade resignada, assim. Aquilo sobre o que esses contos que estão aqui buscam falar, né, não é algo raro, né, mas são fenômenos que são muito difundidos em nosso mundo. Né. São situações que eu e você experimentamos. São, assim, tendências culturais e dinâmicas sociais desse início de século XXI. Né. Alguns contos, como o último, né, que tem o título de Monocromia, eles trazem alegorias mais simples, né? Esse aqui, esse Monocromia, por exemplo, deixa eu mostrar um pouco os desenhos para vocês, ele fala sobre o acinzentamento da sociedade, né? Sobre as pessoas que vão perdendo a cor. Há um outro que é bem legal também, né? Que é Uma Vida a Crédito. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, que é um conto que ele fala sobre uma família, né? Que as pessoas dessa família, elas têm um tempo de vida. Né? Esse aqui é Uma Vida a Crédito. Elas têm um tempo de vida. E, na verdade, o tempo de vida é um só para casa. Né? É uma quantidade de anos aí dividida pelas pessoas da família. Né? E isso leva a conflitos internos. Né? E esses que são de metáforas mais simples, de metáforas mais diretas, eles não são menos potentes não, tá, minha gente? São contos aí que realmente provocam. Mas há alguns que são mais desafiantes, né? E que às vezes não é melhor pensá-los como metáforas diretas, assim, mas talvez o melhor seja experimentar os sentimentos, né, e um pouco as reflexões, que às vezes um pouco oblíquas que eles trazem, né? Por exemplo, que é um conto chamado Uma Família Numerosa. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Que é um conto sobre um casal, né? O casal está começando aí a sua vida e tem sobre a relação com a sogra, né? Sobre a relação desse casal com a sogra. E aí tem eu não tô... Por que eu tô tomando bastante cuidado, né? Porque todos esses contos, eles têm uma reviravolta. E se eu dou a reviravolta, eu entrego um spoiler, né? Às vezes, dar a reviravolta era fundamental para comentar um pouquinho de modo mais profundo. Mas eu escolhi aqui segurar um pouco esses comentários aqui, Uma Família Numerosa, né? Uma Família Numerosa. Vou segurar um pouco esses comentários porque realmente eu acho que, em termos de experiência de leitura e de impacto que os contos trazem, eu contar aqui tira um pouco, né? Até porque, minha gente, a arte é aquilo que não pode ser parafraseado. É isso, né? A arte é aquilo que não pode ser parafraseado. É aquilo que não pode ser dito em outras palavras. Então, quando eu faço uma resenha, com certeza, né? Isso aqui é um comentário, eu estou tentando mostrar camadas. A resenha, ela tem uma importância, né? Só que, na verdade, a potência primeira tá na obra de arte, né? Tá na obra de arte, assim, né? E, bom, de todo modo, citei aqui alguns contos, né? E
Como eu falei, são contos fantásticos, assim, né? Bom, lembram, assim, sei lá, coisas tipo Twilight Zone, né? Além da imaginação. São contos fantásticos que, bom, tocam nessas dinâmicas do cotidiano, assim, né? Eu não achei nenhum conto ruim. Não achei mesmo. Nenhum deles, né? A arte do Karabulut é muito boa, vocês estão vendo isso aqui, né? E ela tem certos exageros. Esse conto aqui é muito bom. Esse conto eu achei ele muito bom. Eu não estou lembrando o nome, que é Um Amor de Pepino. Que é sobre uma mulher que começa a encontrar mensagens de amor dentro dos pepinos que ela compra. Ela começa a comprar mais e mais pepinos, assim. Mas, enfim, eu não achei nenhum conto ruim, nenhum mesmo, assim, né? Como é comum falar nesse tipo de coletânea, né? Há contos melhores e contos piores, isso também vale para cá, é claro, né? Mas o que acontece aqui é que a média de qualidade é muito alta, assim, a média de qualidade é muito alta, assim, né? Seguinte, eu não achei nenhum conto bom, mas eu também não achei nenhum conto agradável, assim, né? Esses contos aqui, eles não buscam falar de situações agradáveis, né? Eles falam de solidão, eles falam de competição, eles falam de exploração, de vazio existencial. É essa que é a ideia, né? Eles são contos distópicos, é bem isso, né? Eles são contos distópicos. E o que as distopias fazem, né? Desde as distopias, sei lá, mais clássicas, como Nós, Admirável Mundo Novo, 1984, até distopias mais contemporâneas, como, sei lá, até com uma pegada, às vezes, um pouco infanto-juvenil, como Jogos Vorazes. Uma distopia, ela olha para dinâmicas do presente, né, e ela exagera, às vezes colocando numa sociedade futura ou num outro local, assim, né, ela exagera essas dinâmicas, né, e nesse momento o que ela faz, né, a distopia ela alerta para aquilo que já está presente e também para aquilo que pode vir, né. Há autores que falam das distopias como alertas de incêndio, ou seja, né, as distopias elas mostram um fogo que já queima. Elas mostram o fogo que já queima, e sinais que já estão presentes, talvez a fumaça, né? Elas chamam a atenção para isso. Né? E ao mesmo tempo elas mostram para onde aquilo pode levar. É nesse sentido, né, que Contos de Ordinários está numa tradição distópica, assim, né? E, bom, e conversa bem com a tradição distópica mais clássica, assim, como livros que eu já mencionei aqui, Admirável Mundo Novo, 1984, Nós, que são histórias assim nas quais há pouco espaço para a esperança. Aqui há pouco espaço para a esperança. A sociedade é resignada, né? E não há aqui movimentos, né? Não há aqui movimentos de resistência e de transformação desse mundo, né? São histórias muito claustrofóbicas e são histórias, pelo menos para mim, angustiantes, assim, né? É um quadrinho que desafia, né? Um quadrinho que desafia e é um quadrinho que faz pensar, assim. É um grande lançamento de um ano de grandes lançamentos da Comic Zone, né? Eu fico até pensando, cara, é um dos catálogos que eu mais gosto, né? Dos catálogos que eu mais curto, já falei isso aqui, né? Inclusive esse aqui eu acho que é o que esgotou mais rápido, assim, teve uma excelente pré-venda na Book Friday, já na Book Friday da Amazon esgotou, né? Eu até brinquei, não deu nem tempo de fazer a resenha e o quadrinho já estava esgotado, mas pelo que eu vi, o Thiago da Comic Zone falou que é possível que exista uma segunda impressão desse quadrinho, mas já para o ano que vem, né? Porque Contos Ordinários na Sociedade Resignada é volume 1. Há um outro volume de contos. É volume 1 mesmo, mas as histórias são fechadas, tá? Você não vai ter continua. O outro volume vão ser outros contos, né? E pelo visto, quando for sair o segundo volume, é possível que tenhamos uma segunda impressão disso aqui. Você acha que seria uma decisão acertada, né? Porque é um quadrinho que, acredito eu, que vai ecoar bastante, é um quadrinho que vai ecoar bastante, né? É legal saber que tem mais de um volume. Quem fez a tradução, eu imagino que a tradução tenha sido até um pouco desafiante, né? A tradução para o português foi o Érico Assis e o Fernando Paz, né? É interessante também, a última coisa, assim, eu me segurei, né, de falar o máximo que eu pudesse sem entrar nos contos, talvez fosse uma outra estratégia, já fiz isso num outro quadrinho, né? Pegar um conto, dar spoilers, né? Porque acho que são 15 contos, né? São 15 contos. Então talvez tivesse. São 15, deixa eu conferir aqui. São 14 contos, né? Não, 15 mesmo. São 15 contos. Então, talvez se eu tivesse dado spoiler de um, né? Talvez tivesse sido mais interessante analisado. Porque os contos têm
tem muito a dizer. Mas uma coisa interessante é que tanto o segundo conto quanto o último são contos sobre doenças, né? O último é essa do acinzentamento, né? E aí isso leva a um movimento de aceitação, de negação das cores, é bem interessante. E esse é o último, né? E o segundo é sobre uma doença que fala com as pessoas, né? Sobre uma doença que fala com as pessoas e sobre apaixonar-se pela própria doença. Gente, é um conto que fala sobre solidão, sobre um monte de coisas, né? É bem interessante também, né? O primeiro, A Virtude dos Espantalhos, é um conto que fala sobre onde está o poder. Também é bem interessante. Enfim, minha gente, tá aí o meu olhar sobre contos ordinários de uma sociedade resignada, né? Espero que tenha curtido a resenha, aquilo tudo que você já sabe, né? Aquelas coisas que são importantes aqui para o canal. Curte, comenta, compartilha, né? Curte, comenta, compartilha. Desse eu não posso dizer que eu vou deixar o link da Amazon, né? Porque já está esgotado. Não vou deixar aí o link da Amazon para outros quadrinhos da Comic Zone, caso alguém tenha interesse. A galera sabe que usando o link da Amazon ajuda aqui o canal. É isso, minha gente. Valeu por ter assistido. Um abração e até o próximo vídeo.